quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, com a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Ouvinte, bom amigo, amado e benfeitor das luzes do infinito de cintilação, ouvinte amenizar a nossa grande dor, espargindo em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem, a luz iluminar, celeste mentor, em passes de amor, águas fluidificai, movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia, o astral é o cadinho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. És a apoteose do amor, redime a nossa dor com Jesus. Então, boa noite, iniciando mais uma terça-feira de palestra e evangelho. Então, sentamos confortáveis na cadeira, fechando nossos olhos se assim desejarem e pedimos ao nosso Pai Maior que nos abençoe nessa terça-feira, nos ilumine esse evangelho, ilumine a seu Chico com a palestra, que nos abençoe sempre a seguir o caminho do bem, a seguir firme e forte na luta diária contra o mal. Então, Senhor, te agradecemos por tudo, abençoe o restante do nosso dia e que nos fortaleça diante das dificuldades. Graças a Deus. E o minuto de sabedoria que vamos ouvir hoje é: não se prenda às opiniões da multidão. Viva a sua vida, de acordo com as luzes que lhe chegam do alto. A multidão julga do lado exterior. O íntimo só Deus conhece. O mundo não pode conhecer os ensinamentos de amor do Mestre. Prefira obedecer ao Mestre, amado sempre, e não dê valor à opinião da multidão, que tudo faz para que sejamos iguais a ela, sem personalidade e sem opinião própria. Estude sua própria personalidade. De nada nos valerá o conhecimento de todas as ciências do mundo e tudo que estará fora de nós, se não conhecemos a nós mesmos. Estude sua alma, que é seu verdadeiro eu, que se reflete em sua personalidade exterior. Nosso corpo é a projeção de nossa alma. Conheça-se a si mesmo para viver sua vida consciente e feliz.
Graças a Deus. Capítulo 10. Bem-aventurado aqueles que são misericordiosos. O argueiro e a trave no olho. Porque vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Capítulo São Mateus, capítulo 7, 3 e 5. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal do outro antes de ver o que está em nós, para se julgar a si mesmo. Seria preciso poder se olhar num espelho, transportar-se de alguma sorte para fora de si e se considerar como uma outra pessoa, ou se perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a se dissimular seus próprios defeitos, tanto ao moral como ao físico. Esse defeito é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples, indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, uma vez que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Como, com efeito, um homem bastante vão para crer na importância da sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, pode ter ao mesmo tempo bastante abnegação para fazer ressaltar em outro o bem que o poderia eclipsar, em lugar do mal que o poderia realçar? Se o orgulho é o pai de muitos vícios, e também a negação de muitas virtudes, encontramos-nos no fundo e como móvel de quase todas as ações. Por isso, Jesus se dedicou ao combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atira a primeira pedra. Graças a Deus. E vamos agora para a parte do seu Chico. Pois é, pessoal, boa noite a todos vocês, né? Que todos sejam bem-vindos a essa escola abençoada de Jesus, porque através dos ensinamentos do Evangelho, que nós o conseguimos melhorar a este estudo e estamos por aqui, numa experiência. Cada um de nós fazemos parte de uma experiência única, e tudo convém na mesma faixa de conhecimento. No dia 3 de março, eu fiz o Evangelho aqui, e a minha incumbência veio através da paciência. Gente de Deus, eu falei tanto em paciência que o povo ficar impaciente. Sai que eu não aguento mais paciência. Mas só que estava preparado para mim. 49 anos de trabalho. Nunca sentiu o prazer de 30 dias de férias, mas fui obrigado a tirar 60 dias agora, para fazer uma pequena cirurgia, tirar a trave do olho, que é a catarata. Graças a Deus, fui bem sucedido. Hoje está com 18 dias que eu fiz a parte direita do olho, né? Estou aqui de volta. Mas aí vocês vejam o que pregaram para mim: o argueiro e a trave do olho. Paciência, e agora o argueiro e a trave do olho.
Até na hora da cirurgia, quando terminou, eu disse, pronto, doutor, agora só tem o terceiro olho para tirar a catarata. E essa só quem tira é Jesus. E a nossa consciência de nos olhar para dentro, né? Porque é fácil. E olhar no olho de cada um, é fácil olhar a vida de cada um e apontar o seu defeito. E o meu defeito? Jesus que via, o Divino Mestre Jesus que veio entre nós, e nós já rompemos, né, a Semana Santa. E agora nós estamos recordando. Mas o Cristo veio para fazer esse trabalho. Quando ele falou amar a Deus sobre todas as coisas, era um pequeno argueirozinho. Mas quando ele falou amar o próximo como a si mesmo, ele criou um obstáculo muito grande. Nós é que criamos esse obstáculo na nossa consciência. Porque você amar quem você ama é uma coisa, não tem mérito. Mas quando você ama aquele que detesta você, e quando Jesus disse amar os vossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, aí você veja o tamanho da trava que vai sair do teu olho. Não é fácil. Eu sou pai de 3 filhos, criei 5. Jesus não me deu a incumbência de criar mais 2. Mas eu não posso ver neles o argueiro. Eu vejo o contrário. Aí a minha esposa diz, mas como é essa geração de hoje? Eu disse, Jesus disse que é para pagar o mal com o bem. Então pronto, minha amiga, não adianta a gente se perturbar. Porque nós estamos aqui aprendendo. Quem nos rege? As trevas, o mal faz presente na vida de cada um de nós fortemente. E só tem uma saída, amor. Mas é amor mesmo, amor. Amor de mãe para filho. Não é você botar o braço no ombro daquele que detesta você e pedir desculpa. Não. É através do amor. A gente tem que entender essa frase. Aí a gente vem, tem um cisco no teu olho. Olha a representação aqui. E esse outro parece estar com conjuntivite. Né? Somos nós, gente. Nós levamos tempo de olhar para a vida alheia. Esquecemos de crescer. Gente, eu estava nessas folgas, a gente tem tempo, né, de parar e pensar nas coisas da vida, né? Olha aqui, vemos aqui, o sentido é simples e profundo. Muitas vezes somos rápidos em criticar os pequenos defeitos dos outros, mas cegos para os nossos próprios erros, que podem ser bem maiores. O ensinamento e sobre a humildade, autocrítica e compaixão. Antes de julgar, devemos olhar para dentro de nós mesmos. Porque se eu fizer isso, estou apontando 3 para mim. E só um vai ter o merecimento de eu apontar. E o julgamento? Esse aqui é a nossa consciência. Quem sou eu para julgar? Mas eu posso mudar o meu estilo de vida, o meu comportamento. Eu sou o que eu sou aqui, no centro. Na minha residência, no meu barracão,
aonde eu acolho a cada um. Porque o acolhimento é uma das maiores proteções que nós temos em casa, na divindade. Porque o acolhimento daquele que bate a sua porta, sem julgar, mas você acolher, às vezes é uma simples palavra. Esse aí é o acolhimento. E a gente passa a ver o quê? Só essa coceirinha no olho. E foi uma das melhores coisas que eu já fiz nesse corpo aqui, foi melhorar a minha visão. Porque isso estava me atrapalhando. E eu falei, a gente está com essa visão aqui. Isso aí é o tremendo do ignorante. O oposto. Muitos, dentro mesmo da doutrina espírita, eu faço um bocado de janeiro que eu venho estudando essa doutrina espírita, eu gosto. Eu amo aquele que nos procura, gosto de conversar, de abraçar a cada um, dar boas-vindas. Mas eu nunca usei da falsidade ideológica do conhecimento. Porque eu fiz um esforço imenso de dar uma melhorada na minha visão para poder eu trazer algo interessante aqui para vocês. Porque ensinar a priorizar o autoconhecimento é a forma íntima sobre a igualdade alheia. Veja. A trave simboliza graves imperfeições morais, enquanto o argueiro representa pequenos defeitos do próximo. Quer dizer que é melhor a gente ter o argueiro, que a gente fica só coçando. E eu disse, eu vou aproveitar essas férias, eu vou ler mais, eu vou procurar mais conhecimento, mas eu vou dizer, eu encontrei uma batalha de colocar colírio nos olhos que não teve tamanho. Meu pensamento só era a hora de botar o colírio, né? E era para dar uma melhorada, né? E quando a gente procura a auto se conhecer, nós temos saúde. Nós sabemos administrar o nosso alimento, nosso comportamento. Sabemos gastar das nossas energias completa. Porque todos nós sabemos aqui, a maratona anual que nós fazemos para nos manter o corpo. Tem a medicação? Sim. Mas também não temos aquela medicação que devemos fechar a nossa boca. Não apontando, mas os energéticos que nós tomamos, muitos aí gostam, forte para a pedra nos rins. E muitos alimentos que nos levam. Não estou apontando. Cada um tem seu gosto. Mas vamos aqui o ponto principal no espiritismo, que é que nos interessa, né? O autoconhecimento e o orgulho. Olha, o autoconhecimento e o orgulho. Esse aqui é o que nos trava nisso aqui. Porque muitas vezes nós procuramos o autoconhecimento, nós desejamos, nós pedimos a Jesus, Jesus me ajuda no autoconhecimento. E quando a gente está no topo, lá na pirâmide, nós quer pisar aqueles que estão lá embaixo. Né?
Isso que nós temos que representar, como eles falam assim. A doutrina espírita ensina que o orgulho nos impede de ver nosso próprio defeito, levando-nos a focalizar intensamente nas falhas dos outros. O orgulhoso. E eu já tive grandes aprendizados com médios, e tanto fazia ver um desencarnado como um encarnado, não separava não. Psicografia, psicofonia, comunicação com aqueles que partiram, entes queridos. E eu tive, graças a Deus, o privilégio de receber uma psicografia do meu sogro, gente melhor do que dinheiro. E nesse dia eu estava numa decepção tão arretada, que eu cheguei lá no centro, não falei com ninguém, nem passei pela luz porque fazia sombra. E eu me aguardei, e eu recebi uma consolação dele. Quando o médico terminou de psicografia, ele perguntou o nome da pessoa por 3 vezes, e foi que eu me acordei. E realmente ele não estava vendo em mim aquele interesse, mas sim aquela palavra de conforto. Não foi o médico. E há pessoas que têm a parte mediúnica bem interessante, e hoje, onde eles estão? Desacreditaram. Porque não é fácil você lidar com esse copo que está aqui. Eu criei um copo aqui. Estou vendo o copo, eu criei. Está aqui, é um copo. E eu dizer que esse aqui é outro copo. É a realidade de cada um de nós. O autoconhecimento, seu próprio propósito de vida. Qual o seu propósito de vida? O meu já conversei bastante sobre o meu propósito de vida. Mas cada um de nós tem a nossa escolha. Não, mas se Adão não tivesse tentado Eva, nós vivíamos no mundo do paraíso. Quem foi que disse isso? Se Deus nos criou perfeito e deu o universo para nós explorarmos, mas só que precisamos trilhar dentro do autoconhecimento, porque tudo existe a essência divina. O Chico Xavier, o nosso Chico, ele viu uma formiguinha, ele pedia licença para poder passar. São Francisco de Assis, quando ele caminhava sobre as pedras, ele pedia licença sobre as pedras para poder caminhar por elas. Veja aí o autoconhecimento. Porque ele sabia que tudo aquilo ali é a essência divina, a criação de Deus. Sua conexão com o divino. Qual é a nossa conexão com o divino? Porque tem hora, né, que a gente está conectado com Jesus, com Deus, mas a gente vem naquele dia e nos decepcionamos com nós mesmos. Vixe, como eu estou ridículo hoje. Como é que eu posso enfrentar o meu público, o meu cliente? Pela falta de um sorriso. Porque todos nós somos bonitos. Todos nós temos um propósito e temos uma conexão com o divino. É amar. Ama-se. Porque se você ama-te, eu não estou apontando o defeito de seu ninguém.
A trave é minha, eu vou botar ela no bolso. Que cada um tira o seu argueiro e veja os ensinamentos do Evangelho. Agora nós vamos para sua vida íntima. Todos nós temos essa intimidade. Nós, quando abrimos a porta dessa intimidade, nós damos passagem para quem? Para os nossos obsessores. Aqueles que partiram com raiva da gente. E a única coisa que levamos se você se relaciona bem com sua esposa, seu esposo, com seus filhos, às vezes os nossos filhos têm uma má criação e sai com cada um e nos dá vontade de dar um próprio. Mas aí eu digo sempre, Jesus disse que tem que pagar o mal com o bem, né? Aí eu me conformo e guardo minha paeta de 5 dedos no bolso e digo, bora meu filho, levanta, vamos para a escola. Não perca tempo. Eu não estou apontando o defeito dele, não. Eu quero que ele cresça. Mas com conhecimento para depois chegar lá na frente. Porque eu podia muito bem tirar o argueiro do olho dele. E eu coçando a mão no bolso. Aí ele olha para mim e diz, vô, tu tá levando aqui para pagar a merenda? Ele disse, tem, meu filho, bora. Né? É a vida íntima. E cada um procura viver a melhor maneira. Porque aqui, esse momento, é para a gente conectar com a espiritualidade do bem. Porque em casa nós conectamos mais com a do mal. Que a gente tem facilidade de pegar no colarinho. Né? Agora eu pergunto, quem nunca errou? Porque o acerto faz parte do erro. Eu só desenvolvo minha mão esquerda se eu ficar inútil dessa. Aí eu tenho que desenvolver esse lado da vida. Esse aqui significa o arqueirozinho. E esse aqui é o sabidão, mas tem o egoísmo. Eu li tanto, porque eu vou passar todo o meu ensinamento para aquele que não quer nem rezar uma Ave Maria. E o que Jesus nos ensinou, como a gente foi relembrado pela religião, a crucificação de Jesus. Não foi mole não, gente. Ele carregou a trave nos braços por nós e tentou tirar o argueirozinho de cada um de nós. Vemos o quarto item, né? As suas crenças, valores e sombras. Cada um siga a tua crença. Cada um se liga ao conhecimento espiritual, porque todos nós temos a espiritualidade. Todos nós somos espírito na matéria e precisamos das religiões. Nós precisamos, aqui é uma parte mais direta. A doutrina espírita, ela nos dá a nossa capacidade de autoconhecer-se assim. Desprende um pouco dos dogmas, das descrenças. Porque aqui nós conectamos os nossos entes queridos e não precisamos ser como Tomé, tocar para sentir. Nós temos isso
Mas muitos dos valores nossos, nós preferimos ficar na sombra. Qual a comunicação com aqueles que já partiram? Meu pai está com 15 anos, eu nunca tive uma comunicação dele. Vivo dentro da doutrina. Mas eu me encontro durante o sono com eles. Minha mãe. Como eu já tive comunicações também deles, nos alertando em melhorar a visão. A indulgência. Você vê esse rostinho bem simpático aqui, né? Isso nos traz uma alegria tão grande, né? A mensagem que esse rosto, essa senhora, Deus, Senhor, nos passa. Aqui nos representa a indulgência, como ele fala, indulgência antes de criticar. A indulgência, antes de criticar, devemos usar o conhecimento de si mesmo para reconhecer nossas próprias falhas, tirar a trava. É aqui ele fala, aí essa senhora aqui traz, indulgência é a maneira mais polida de desprezar alguém. Essa palavra polida, ela representa a beleza, a limpeza. Essa palavra aqui, ela representa a bondade. Porque quem falou foi essa aqui. Mário Quintana, né? Você vê a simplicidade. E a gente merece isso, ó, ter essa simplicidade de receber a cada um. Eu faço o maior esforço do mundo. O mundo meu, não é o mundo, não, porque o mundo é muito complicado, né? Mas o meu mundo, eu faço o maior esforço de eu chegar aqui, cumprimentar o máximo das pessoas possível, porque faz parte do acolhimento. E esse rosto aberto, semblante aberto. Eu já tive um caso de uma pessoa que chegou para falar comigo, não foi aqui não, foi lá no Sirineu. E essa senhora disse: "Ô Chico, eu queria falar com você." Isso foi numa segunda-feira, eu fazia parte lá de uma triagem de atendimento fraterno, trabalhei 11 anos, sem interromper um dia, e eu fiquei naquela correria, e nesse dia foi muito agitado. E essa senhorita ficou perguntando a mim, e quando as coisas se encaixaram direitinho, eu disse: "Minha senhora, pois não, vamos conversar." Ela disse: "Não, seu Chico, precisa não." Eu disse: "Por quê? Só eu estar presente de você, o que você me passou, com essa sua calma, as suas obrigações, eu entendi o meu problema e eu vou para casa." E ela me deu um abraço, eu dei um abraço nela, e até hoje eu sinto ligado a essa pessoa. Sorriso é um sorriso. Aqui, juiz crítico, Jesus não proíbe a avaliação das ações, mas a condenação severa a hipócritas, exortando-se e sermos indulgentes e benevolentes. Aí ele traz aquilo embaixo: saber olhar com o juiz crítico é uma necessidade, mas guardar o que pensa é uma grande virtude. São os defeitos que a gente vê nas pessoas. Eu posso olhar aqui, eu poderia, tudo bem, meu querido, e poderia apontar alguns defeitos de algumas pessoas, mas para mim é virtude eu guardar. Rapaz, ali tem uma pedra, todo mundo está passando, está bem aí, mas nenhum tira fio, alguém vai cair
pegar essa pedra vai bater o pé. Mas nenhum foi capaz de tirar essa pedra. Mas eu estou vendo, eu vou tirar. Eu tiro. Para que ninguém que tropece na sua caminhada. Argueiro representa pequenas imperfeições e erro. No que a gente vê, trava simboliza o nosso próprio defeito grave. O ato de olhar reflete tendência humana e julgar externamente antes de olhar para o próprio interior. Ponto-chave da visão espírita: combater o orgulho. O Espiritismo identifica o orgulho como o pai das imperfeições, que nos cega para o nosso próprio erro e nos torna severos com os outros. É o que nós vivemos, é com o perdão. Eu poderia colocar aqui o perdão. Mesma coisa, o orgulhoso, ele não tem facilidade de perdoar. Perdoar é você se olhar na condição daquele ofensor. O autoconhecimento, na questão 919, a doutrina esforça o conhecimento de Santo Agostinho nos fala: conhece a ti mesmo. Porque nós se preocupamos em conhecer alguém. E muitas vezes, a gente conhece alguém na flor da idade, no namoro. Mas esse é um tipo de conhecimento. O que a gente deve falar desse conhecimento espiritual. A essa energia de amor que nós conseguimos passar de bondade para as pessoas. Muitas vezes a minha esposa diz: você me ama? Não, eu amo a todos. Não, mas eu estou perguntando se você me ama. Ela disse que quer fazer o papel de Jesus, perguntou a Pedro 3 vezes. Porque o amor faz presente. Jesus ainda não disse: eu amo você, Madalena, eu amo você. Não, Jesus amou a todos. E a todos aqueles também que ele teve que descer. Aí é o encontro. Porque a indulgência não é julgamento. Jesus ensina que devemos julgar para não sermos julgados. Não devemos julgar para não ser julgados. Quem sou eu para julgar alguém? Estou aqui para aprender com vocês. Aí vem a reforma íntima. Muito se perde nessa reforma íntima. Proposta não é ignorar o erro alheio, mas é olhar para si. Aqui nós temos essa imagem, bem interessante essa imagem aqui. Eu mostrei daquela senhorinha ali, o questionamento da, como dizer do que essa imagem passa para a gente. Aí botaram logo aqui uma coroinha. A imagem de uma pessoa orgulhosa, porque saiu do nada, porque chegou no ponto e ele, em vez de pegar na mão que eles estão caindo, que a gente tem que voltar. E isso se dá em muitos cantos. Porque devemos aprender. A sorte grande, ela vem para alguém, mas nem todo tem essa sorte grande. Jesus diz assim: eu não vim para os sãos, mas vim para os que precisam de médico. Foi o papel do Cristo. Combater a maldade. Combater esse tipo de pessoa, querer ser rei, aonde não pode reinar.
e ainda cobrir o rosto do Cristo e amordaçar e bater, e agora diga quem está lhe batendo. E Pilatos disse: tu és rei. E Jesus deu calado por resposta. Porque quando a gente responde nada calado, você está trabalhando a lei do retorno. E a lei do retorno, ela cobra. Ah, minha vida hoje está uma negação. Eu acho que eu me esqueci de curar daquela conjuntivite. Acho que eu esqueci de tirar aquela trave do meu olho. Mas só que você fez proliferar a lei do retorno. Aquele que quer lhe atingir por palavras rudes, poupe. Quem calado consente, calado não recebe. E aqui está, incontestável, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Aí já disse tudo. Vamos para frente. Aqui chegou a hora da gente olhar no espelho. Quem tem coragem de olhar no espelho? Mas olhar no espelho da sua consciência, o que você fez de ruim? O que você fez de bom hoje? Porque Santo Agostinho ele diz assim: todas as noites nós treinamos para desencarnar. Morrer. Toda noite nós morremos, nós desencarnamos. Nós deixamos esse corpo sofrido, cansado. Uma boa rede, uma boa cama, um bom sono reparador. E quando tiver com falta de sono, faça 3 respirações bem profundas, levanta a cabeça, contemple o seu Deus superior, que está acima. E você pega no sono, e o sono é uma beleza. No outro dia você está totalmente renovado. E aqui ele nos fala, uma das incertezas da humanidade consiste em vermos o mal no outro, antes que vermos o mal que está em nós. Para julgar a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver o seu interior num espelho. E quando a gente olha, veja a imagem, fracassado. Mas também não está terminado tudo ainda não, ainda tem longos dias de vidas. Procure o acompanhamento. Para a saúde está em primeiro lugar, para que você possa ter uma casa limpa, sem preocupação. Porque a maior preocupação que nós temos é a doença. E quando a gente tem uma notícia de uma mais simples, que é o diabetes, nos arrasa. Aí é um filósofo que diz assim: antes de começar a criticar o defeito dos outros, enumere ao menos 10 dos teus defeitos, né? Abraham Lincoln, né? O nome desse cara aqui. Aqui Buda nos traz: é mais fácil ver o erro dos outros do que o próprio. É muito difícil enxergar os próprios defeitos. Espalha-se os defeitos dos outros com palha ao vento. E ele fala aqui: nos esconde-se o próprio erro como o jogador trapaceiro. Nós temos facilidade de esconder os nossos defeitos. Aqui nós temos Machado de Assis, que ele nos traz essa reflexão: defeito não é fazer mal, quando há vontade e poder de nos corrigir. Se eu tenho um defeito, uma capoeira, se a gente prestar atenção, nós corrigimos. O erro que eu cometi hoje,
Eu posso corrigir para amanhã eu não cometer. Não preciso eu confessar os pecados, porque quem pecou fui eu. Quem deve perdoar é eu que devo perdoar. Cada um de nós. E aqui ele nos dá manutenção de propósito, sem julgamento, sem compaixão e sem acusação. É o que a gente deve manter esses três, sem julgamento. Quem sou eu para julgar? Sem compaixão. Qual é a minha compaixão? Porque se eu for ter compaixão de fulano ciclano, se o médico for ter compaixão da dor, daquele que procura, ele não vai exercer o seu trabalho. Se você for ter compaixão de todos aqueles que estão sofrendo, você vai deixar de viver a sua alegria, a sua família. Mas é mais fácil você ajudar sem ter a compaixão do que você ter compaixão. Mas qualquer maneira, essas três virtudes nós temos. Porque é fácil acusar. É fácil a gente ver esses defeitos. Está aí o autodescobrimento. Quem já teve tempo de sentar? Aqui é uma posição de lótus, né? Que para quem medita já conhece isso aí. Mas a gente pode sentar numa cadeira assim, num canto, meio reservado, só você e Deus, e conversar com Deus. Porque Deus é energia suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é uma frequência de amor, que podemos conversar com essa frequência, trocar as ideias. Muitas vezes conversar só não é conversar, jogar a conversa fora. É você planejar a sua consciência, porque é mais difícil você conversar sem você falar de voz alta, né? Aí muitas vezes patroa minha disse: mas você conversando com quem? Eu gosto muito de conversar só. Eu disse: não, mas minha namorada aqui está aqui, ela fica dizendo: você está com brincadeira? Eu disse: não, mas ela é bonita. Ela disse: mas eu não estou vendo. Não tem problema, né? É essa que eu carrego dentro da minha beleza. E por isso, minha filha, que até hoje nós estamos 44 anos juntos, porque ela faz parte do nosso intercâmbio, né? E aqui traz para a gente dar a gratidão, né? Aqui depois de se autodescobrir, como ajudar ao outro, né? Identificar e estimular os traços de bondade de caráteres alheios, ouvindo o seu ponto de vista sem ideias preconcebidas, sendo misericordioso. Ainda dá tempo para a gente analisar um pouco. Eu gosto de analisar. Aqui somos nós. Essa rosa bela. Cada um tire ela daqui e bote na sua consciência. Que cada um possa sentir esse perfume que ela nos traz. E aqui tudo é água, é um oceano, um grande lago. Agora vocês peguem, é uma brincadeira, viu? Com as mãos, e tente pegar essa água com as mãos e molhar sua cabeça. Molhar sua cabeça. Aí você veja o tanto de água que chega para o seu rosto. Muitas vezes, se você... muito pouco chega, né? Mas esse pouco que chega faz parte desse todo. Nós nunca vamos querer esse mundo de água para lavar nosso rosto, porque vai faltar para vocês. Porque essa água aqui, ela nos representa o grande amor que Deus tem por nós. Porque a água representa vida. A água nos dá a limpeza, tira nossas travas dos olhos,
nos melhora a nossa consciência e nos representa essa bela rosa aqui, para cada um vos levar na sua consciência. É isso aí. É a beleza de encontrar consigo. E esse momento é a beleza de nos encontrar, a cada um de vocês. E nos receber as bênçãos. Porque já recebemos a bênção, né, da semana inteira, Semana Santa. Cada um fez a sua parte de melhor. Cada um fez a sua ceia, seu domingo de Páscoa, seu sábado de aleluia. Teve aquele momento na sexta-feira que Jesus foi crucificado, nos representando a cada um de nós a paz interior. E que cada um possa levar para casa um pouco dessa água e beber. Aí você diz, não, como é que eu levo? Sim, você leva aqui. Chega em casa, bote a água no copo e pense nessa flor e nessa água que você vai magnetizar ela. E cada um vai tirar o seu argueiro e eu vou tirar minha trava agora. Enxergando mais ninguém. Pois é, pessoal, gratidão a todos vocês, um forte abraço e até a próxima. Sábado estarei de volta. O que Deus quer de mim? Fazer a pressa sem pressa. Todos temos pressa para chegar na pressa da vossa boa vontade, né? Então vamos fechar um pouquinho os olhos. Vamos sintonizar aos mentores da casa. E através desses mentores de luz, de amor, até dos nossos familiares que aqui se encontram. E vamos pensar, vamos levar a todos aqueles que precisam um pouco dessa água e presentear com essa rosa a pessoa mais querida que nesse momento passa pela aflição da dor, do problema de saúde, como nós fazemos agora essa visita nos hospitais. E que cada um mentalize essas pessoas necessárias e vos entregue um pouco dessa água e para a alegria do coração essa rosa que Mãe Maria Santíssima, Nossa Senhora das Dores e o Divino Mestre Jesus nos abençoe, graças a Deus.